Então, bom dia. Hoje a gente vai ter nosso 5º treinamento e a gente vai falar de financeiro, tá? Então, a gente vai ver tudo sobre contas a pagar, contas a receber, conta corrente, conciliação bancária e os cadastros que a gente precisa fazer para conseguir executar tudo isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela e no final eu volto para ver no chat se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Então, até mais. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre o que a gente precisa ter cadastrado e configurado para que o nosso financeiro funcione direitinho, né? Eita, errei a senha. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a cadastrar são os fornecedores, tá? Então, a gente já viu lá no primeiro treinamento como a gente cadastra os fornecedores. E aí eu vou dar mais uma ênfase aqui. Então, a gente entra aqui em fornecedores e tem um cadastro simples, tá? Uma coisa que ajuda muito quando a gente for cadastrar os fornecedores é cadastrar um nome. Então, assim, tudo para quem a gente paga alguma coisa vai ser considerado fornecedor para o Naves. Então, a empresa de energia elétrica, a empresa de água, para quem eu pago condomínio, aluguel, tá? Os salários só que vão ser os usuários, né? Então, a gente cadastrou todos os usuários que tem na empresa, mesmo os que não usam o Naves, eles vão ser cadastrados como usuários inativos e o resto é tudo fornecedor, tá? Aí vocês vão ver que aqui eu vou cadastrar, por exemplo, a AES Eletropaulo, que é a nossa companhia de energia elétrica, tá? Eu vou repetir aqui o nome fantasia, para ficar mais fácil na hora de eu fazer a busca. E preencher o nome fantasia também é importante para a parte de cotação que a gente vai ver no próximo treinamento, tá? Outra coisa muito importante para o financeiro, para contas a pagar, é essa classificação financeira aqui. Eu vou mostrar como vocês devem fazer aqui no cadastro, daqui a pouco a gente vai aprender a cadastrar a classificação, tá? Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui o nome do fornecedor, vem aqui na classificação financeira e vão escolher. Toda vez que eu estiver pagando alguma coisa para AES Eletropaulo, a classificação financeira vai ser água, luz e etc. Então, já tenho isso cadastrado. Ou seja, isso vai me facilitar muito, porque toda vez que eu for incluir um lançamento de energia elétrica, né, de pagamento de luz, ele já vem com a classificação financeira. A gente já vai falar sobre ela, tá? Eu só queria mostrar aqui, na hora de fazer o cadastro de fornecedor, que é muito importante isso estar preenchido. Então, este é o primeiro cadastro. O segundo, a gente vai ver, na verdade, agora uma sequência. Acho que tem uns 4 cadastrinhos para a gente fazer. Então, aqui em finanças, contas correntes. Então, aqui a gente vai cadastrar as contas correntes nas quais a gente paga ou recebe as coisas do escritório. Eu posso ter quantas contas correntes forem necessárias, as contas de aplicação, inclusive, e também posso ter a conta caixinha, tá? Então, é só incluir e digitar os campos que ele vai abrir aí para você, tá? Então, digita o nome do banco, o nome que você vai chamar essa conta, né? Digita o código do banco e aí já vai aparecer que banco é, agência, conta. Se souber essa parte de gerente, de telefone, se quiser colocar o valor limite, é legal só para ter cadastro. Mas o que importa nessa tela é esse nome aqui, que é o nome que quando você for dar a baixa, é esse nome que você vai procurar. E essa parte aqui, ó. Então, é assim. Vocês têm que verificar a partir de quando vocês vão começar a fazer os lançamentos. Ou seja, se vocês forem começar a fazer o lançamento de junho, então a gente vai começar a lançar as contas a partir de 1º de junho, que hoje é dia 12, então a gente vai
começar a lançar a partir de 1º de junho. Então, o saldo que vocês têm que colocar aqui é o saldo do dia anterior ao dia 1º, ou seja, dia 31 de maio. Então, vocês vêm aqui, colocam o valor do saldo, repetem aqui no conciliado, a gente vai ver depois a diferença de um para o outro. E aqui vocês vão colocar na data inicial a data do dia anterior ao dia do primeiro lançamento. Então, sempre vai ser essa a regra. O cadastro, esse cadastro aqui, ele tem que ser feito do saldo do dia anterior ao dia do primeiro lançamento, tá? E aqui essa data se repete, então você vai travar aqui, ok? E aí vocês podem ter quantas contas correntes vocês quiserem, ó. Tenho várias e também criei uma conta caixinha, ó. Então a conta caixinha, a não ser que vocês tenham isso em planilha para fazer retroativo, né? Se não, hoje, vou começar a lançar hoje, dia 12, então eu coloco o que eu tenho de saldo ontem, dia 11. Ok? Então, primeiro cadastro fornecedores, segundo cadastro conta corrente. Terceiro cadastro que a gente vai fazer também é aqui em finanças e se chama retenções padrão. Então, aqui em retenções padrão, a gente vai cadastrar todas as retenções que vão incidir em alguma nota que a gente tenha, tá? Então, a gente vai incluir aqui PIS, COFINS, imposto de renda, tá? Então, como que a gente faz? A gente dá um incluir, digita o nome do imposto, digita qual é o percentual e digita normalmente que dia que você faz esse pagamento, tá? Só para ficar registrado aí. Então, eu sempre faço no dia 1º daquele mês, eu sempre faço dia 15, então aqui vocês colocam uma data. Ela não vai influenciar em nada, não vai criar pagamento, só para vocês deixarem registrados aí. Vão descrever melhor o nome do imposto, tá? E, de novo, vocês vão escolher aqui a classificação financeira. Se o item for despesa, qual vai ser a classificação financeira? E se o item for receita, qual vai ser a classificação financeira onde esse imposto vai se encaixar, tá? Mais embaixo, vocês precisam escolher qual é o fornecedor. Então, se não tiver cadastrado o fornecedor, vocês não vão conseguir preencher essa tela aqui de cadastro. E aí, aqui vocês têm algumas opções, tá? Então, o que acontece? A gente pode cadastrar aqui todas as retenções possíveis, né? Então, eu tenho 10 possibilidades de retenção, eu vou cadastrar as 10 possibilidades. E aí, de acordo com o que eu tiver mostrando aqui, clicado aqui, o Naves vai aparecer. Então, é assim, ó. Se eu deixar marcado só gerar lançamento quando o título for despesa, ele só incidiria esse imposto aqui quando fosse uma despesa. Se eu deixar só esse daqui, ele só vai mostrar para mim a possibilidade de eu usar esse imposto quando for uma receita, tá? Mas se eu deixar desmarcado esses dois e deixar esse aqui, sempre ele vai mostrar para mim se eu quero ou não aplicar, tá? Então, assim, quando eu pedir para o Naves que ele deve aplicar as retenções, ele vai mostrar para mim todas, e aí eu vou escolher quais eu quero que incida naquele momento. Então, eu vou deixar marcado aqui, ó, utilizado no financeiro, tá? Também posso pedir para utilizar ele em notas fiscais e para quem é de São Paulo, capital, também pode deduzir na nota fiscal eletrônica, tá? A gente pode fazer, vocês podem pedir para o suporte instalar para vocês a nota fiscal eletrônica, né? Fazer a configuração do Naves para cadastrar a nota fiscal eletrônica e aí vocês conseguem utilizar, fazer a nota direto para o site da prefeitura, ok? Então é assim que vocês vão cadastrar todas as retenções. No meu caso aqui, ó, eu já cadastrei todas as possíveis: imposto de renda, ISS, COFINS, PIS, CSLL, impostos trimestrais. Fiz um outro cadastro, ó, onde aparece tudo junto, PIS, COFINS e CSL, e cadastrei o Simples também, tá? Todos eles. Próximo cadastro que a gente vai fazer, que é o que vocês têm que ter mais cuidado, é o cadastro de classificação financeira. Então, o que vai acontecer aqui em classificação financeira? Eu vou pedir para vocês, quando forem fazer essa classificação financeira, fazerem primeiro um estudo. Então, como que isso é feito? Então, vocês entram aqui em cadastro de classificação financeira, imprimir,
e peçam para imprimir mesmo, tá? Então, vocês imprimem essa folha aqui. Desculpem. Imprimam essa folha, né? São 2 folhas, na verdade. E aí vocês vão fazer um estudo, tá? Então, como que vocês vão estudar isso? Então, só fazendo um resumo, o que é a classificação financeira, para quem não entende por esse nome, né? É o que também é conhecido como centro de custos, ou seja, é aonde eu vou alocar as minhas receitas e as minhas despesas, tá? Então, é aonde eu gasto, ou é onde eu recebo, tá? Então, no Naves, como que a gente fez isso? A gente dividiu em... Ele tem 3 níveis, tá? Então, ele tem um título grande, que é o 1, que são as entradas. Um outro título grande, que é o 2, que são as despesas. Outro título grande, que é o 3, que são as despesas financeiras. E um outro título grande, que é o 4, que são os impostos, tá? Então, esses são os títulos sintéticos, ou seja, que somam o que vem abaixo dele. E aí, dentro do item 1, ó, a gente tem o item 1.1, o 1.2, o 1.3 e o 1.4, tá? E aí, dentro desses, a gente tem, então, finalmente, os itens que a gente chama de analíticos, que são os itens que a gente vai colocar receitas ou despesas dentro. Então, no 1.1.10, por exemplo, eu tenho elaboração de projetos. Então, todos os meus projetos eu vou vincular a essa classificação aqui. Todas as minhas reservas técnicas nessa, administrações técnicas nessa e outras receitas nessa aqui. Ah, reembolso. Então, reembolso de viagem eu aloco aqui e assim vai indo, ó. Tá? Então, ó. Aí, depois eu tenho os itens de despesas, onde eu tenho 2.1, que são as despesas de direção, depois despesas de pessoal. Então, é assim, o NAPS ele já vai com um exemplo aí, tá? E vocês podem utilizar esse exemplo como pontapé inicial ou apagar tudo e fazer do jeito de vocês, se vocês já têm aí alguma coisa pronta, tá? Eu vou ensinar então como que a gente pode editar isso. Então, por que eu falo para vocês imprimirem? O ideal é que vocês imprimam e vão escrevendo aqui do lado o que vocês querem incluir entre as coisas do Naves aqui, tá? Uma coisa, desprezem esse número de código e vocês têm que se prender esse número de classificação, tá? Então, você vai ter aí o item 1, o 10, o 11, o 12 e o 13. Então, eu quero criar um item 1.14, que vai ser palestras, porque eu faço palestras, então eu quero criar um 1.14. Então, eu vou anotar aqui 1.14, escrever palestras, e vou continuando vendo aqui, reembolso. Reembolso, eu não tenho reembolso de impressos, então eu quero apagar. Então, eu vou riscar aqui no papel, para depois eu arrumar, tá? Então façam o estudo no papel, que fica muito mais fácil de enxergar. E depois vocês só entram aqui para fazer edição. Então, como que a gente faz? Vou fazer esses 2 exemplos, ó. Eu vou tirar esses impressos e vou editar, vou criar um novo aqui, um 1.14, tá? Então, vamos lá, ó. Fechei essa impressão e vou criar, ó. Então, quando eu dou um incluir, o Naves já preenche o código. Então, esse código vocês desprezem, porque ele é uma codificação interna do Naves. O que vocês vão se preocupar é com a classificação. E aí, como a gente já fez o estudinho no papel ali do lado, eu já sei que número eu vou usar. Então, eu quero o 1.14. Notem que eu não coloquei o 1.1.14, porque o Naves já vai entender de acordo com a numeração, porque ele sabe qual é a numeração dos itens que ele já tem salvo lá. Então, a partir do momento que eu der um tab ou for para a linha de baixo, automaticamente ele já pontua e eu vou colocar aqui o nome do item que eu quero, ó, palestras. Tá? E aí ele já sabe que é grau 3, porque lembra que o 1 é o título principal, o grau 2 é o subtítulo e o 3 é o item efetivamente que eu posso criar, colocar as coisas dentro, e analítico, porque é dentro dele que eu consigo. Ele não vai ser um título que soma, né? Ele vai ser um item que efetivamente eu vou colocar as coisas dentro. Então, ok.
Não vou continuar incluindo. Ó. No caso de vocês, vocês vão dar um sim e vão continuar incluindo todos os que vocês quiserem, que vocês estudaram aí antes. No caso de apagar, então eu quero apagar aquele reembolso de impressos. Então eu venho em localizar, verifico aonde está o item que eu quero apagar, ó, tá aqui, dou um duplo clique e excluir. Certo? Quero editar o nome de alguma coisa, ó. Então venho aqui, quero editar esse nome aqui. Quero que seja separado, projeto separado webinar. Então, acho o item, dou um editar e faço a edição que eu quero. Ah, quero criar um título novo aqui, ó. Quero criar um 1.5 especial, receitas especiais. Então, vou lá, ó, incluir 1.5, cabe, já fez a pontuação para mim, já falou que é grau 2, ó, que é um título, só aqui que eu tenho que falar que ele é sintético, porque eu quero que ele some, eu quero que ele faça conta do que tem dentro, tá? Então eu vou botar aqui receitas especiais. E aí dentro dele vai ser o 1, 5, 10. Vou colocar receitas de aulas. Aí eu vou lá no localizar, no imprimir, só para vocês verem esse 1.5 que eu criei, ó, que é um sintético, e dentro eu criei um analítico, que é onde eu vou efetivamente alocar as minhas receitas especiais. Ok? Então é assim que a gente vai fazer a classificação financeira. Então é aqui que a gente vai criar o IRF, o ISS, os impostos, né? Ou vai criar só um item escrito todos os impostos juntos, aí é com vocês, de acordo com a empresa de vocês, tá? O Naves só mostra o pontapé inicial, que é para dar um começo de ajuda aí para vocês, certo? Então, isso é muito importante que vocês imprimam isso e fiquem estudando por um tempo, porque isso vai influenciar em um monte de coisas. Então, a gente vai ter aqui no Naves um botãozinho, o sexto botão, que chama Budget. Então, quando vocês entram nele, ó, ele vai mostrar exatamente a classificação financeira. Então, isso daqui é muito fácil de vocês conseguirem visualizar rapidamente o que está acontecendo na empresa de vocês, né? No financeiro, no contas a pagar e receber, porque através disso daqui ele vai mostrar tudo de janeiro que teve de projetos, tudo que teve de despesas, né? Então aqui você consegue enxergar mais facilmente quais são os itens que são título, quais são os itens que são subtítulo e quais são os itens que a gente consegue alocar alguma coisa dentro, né? Então lembra que eu falei que um era a receita, ó? Então é assim, tudo que for branco soma no vermelho e todos os vermelhos que tem abaixo do preto soma no preto, tá? Então o que que o Naves fez aqui, ó? Ele pegou tudo que tinha aqui no branco, somou nesse vermelho e pegou todos os vermelhos e somou aqui. E a mesma coisa ele fez para baixo, aí depois eu fazendo um exportar aqui, ó, vocês vão conseguir ver se ele vai abrir. Vocês vão conseguir ver o subtotal, né? Então ele vai mostrar pra gente as despesas menos as receitas, qual foi o resultado daquele mês. Tá? Então é muito importante vocês fazerem a classificação financeira bem direitinho, bem redondinha. Tá? Deixa eu ver se ele vai gerar aqui, mas pra gente não perder tempo, ele só vai mostrar isso pra gente, ele vai mostrar o subtotal. Se eu der um imprimir também, dá na mesma, ó. Ó, aqui no imprimir a gente consegue ver, ó. Então, janeiro ele vai somar tudo que tem em receita e tirar o que tem nas despesas, ele vai dar o resultado de cada mês, ó. Então, em janeiro eu fiquei com isso positivo, em fevereiro com isso, em março já ficou negativo, voltou a ficar bom em abril e assim vai indo, tá?
Bom, então a gente viu o cadastro de fornecedores, que foi o número 1. Na verdade, a ordem é melhor assim, ó. Primeiro vocês fazem a classificação financeira. Anotem aí, então, a ordem das tarefas que vocês vão fazer. Primeiro vocês editam a classificação financeira. Depois vocês editam os fornecedores. Depois vocês editam as retenções. Depois as contas correntes. Tá? Nessa ordem vai ficar melhor de vocês não terem que ficar saindo da tela e voltando para outra. Então, primeiro faz a classificação financeira, que é o mais importante. E depois o que vem os fornecedores, depois as retenções, depois as contas correntes. Tá? O próximo cadastro que a gente vai fazer, normalmente as pessoas não têm muito o que inventar ali. Mas eu vou mostrar para vocês aonde tem. Se vocês quiserem criar algum outro tipo, vocês podem. Então, fica aqui em Finanças, tipos de baixa / lançamento. Então, aqui vocês vão dizer que tipo de baixa vocês estão fazendo. Então, o Naves já vai aí cadastrado com internet, doc, internet, doc, acho que débito, doc, ali tem o TED, tá? Então, se vocês quiserem criar outras opções, vocês podem. Então, eu criei aqui o cartão de crédito e cartão master. Onde que a gente vai utilizar isso? Quando a gente estiver dando abaixo, ou seja, falando que aquele título vai ser pago ou recebido, a gente vai dizer de que banco que aquilo está saindo ou para que banco aquilo está indo e como que aquilo foi pago ou recebido. Foi pela internet, foi por um cheque, foi pelo cartão, tá? Então, por isso que a gente tem aqui esse tipo de baixa. Feitos esses cadastros, a gente pode efetivamente começar a lançar os títulos a pagar e a receber, sendo que os títulos a pagar de projeto dependem muito, totalmente, né, do que a gente lançou lá na agenda de recebimentos, tá? Então, só para recordar, ó, vou entrar aqui em projeto. Então, vou entrar aqui no meu projeto, esse daqui. Lá na agenda de recebimentos, ó. Então, ele mostra pra gente como está planejado essa agenda de recebimentos. Então, está planejado que eu tenho 20 parcelas nesse valor e que a primeira deveria ter sido começado a pagar dia 5/6. Tá? E aí ele vai mostrando para mim tudo que eu tenho lançado aí. Até 2020 eu tenho coisa para receber. Tá? Aí o que vai acontecer? A somatória de todas as agendas, ó, vou entrar na outra aqui para vocês verem. Então, a somatória de todas as agendas, ó, tenho aqui, então, em um outro projeto, mais 10 parcelas nesse valor, que vai começar também dia 5. Então, esses são os projetos de junho. Se eu colocar desde o começo do ano, ó, ou desde o ano passado, ele vai me mostrar mais projetos, e aí cada projeto dentro dele vai ter a sua agenda de recebimentos. Olha lá. Tá? Por que é importante, então, a gente fazer a agenda de recebimentos direitinho e ter sempre as datas das agendas corretas? A gente tem um relatório aqui em Finanças que se chama Consulta de Faturamento de Projetos. Nessa tela aqui, o Naves vai mostrar para a gente tudo que a gente quiser ver sobre o faturamento de projetos, tá? Ou seja, tudo que tiver na agenda de recebimentos eu consigo ver aqui. Então, a gente tem aqui uma data de vencimento. Então, eu posso filtrar um período. Então, eu quero ver tudo que eu tenho neste ano para acontecer. E aí, a gente pode fazer aqui 4 tipos de filtros, ó. Então, eu posso dizer se eu quero ver os itens que estão liberados, faturados, contas a receber e pago. Eu vou colocar aqui a princípio, ó, tudo ambos. Então, aqui o Naves está me mostrando tudo o que eu tenho na agenda de recebimentos de todos os projetos com datas de vencimento para esse ano, desde o dia 1º até o dia 12. Ó. O Naves me mostra aqui. Se eu der um imprimir, ele mostra para a gente, ó, por mês, quais são os projetos que eu tenho para receber, ó.
e consigo visualizar também se eles foram pagos ou não. Então, ele me mostra mês a mês e no final do ano qual que é a minha pretensão de ter recebido e o que eu já recebi, tá? Como que isso é controlado, tá? Então, o que que vai acontecer? Então, vamos voltar lá para o começo, né? A gente fez a proposta. Na proposta, a gente tinha já uma agenda de recebimentos, onde a gente disse quantas parcelas aquele projeto ia ser pago e quais eram as datas de vencimento, certo? A partir do momento que a gente fechou a proposta, ela virou projeto, que manteve a agenda de recebimentos com as datas. Então, caso alguma data esteja errada ou meu cliente não vai mais me pagar naquela data ali, dia 5/6. Eu liguei para ele, ele falou que ele vai me pagar hoje. Então, ok, eu venho aqui ó, na agenda e edito para dia 12, ó. Tá? E aí, qual é a ideia mais a ser feito? Por que que existe essa tela de agenda de recebimentos? Por que que existe aquela tela de consulta de faturamento? Tá? Vocês vejam que no meu financeiro eu ainda não fiz nada, ainda não entrei, ainda não fiz nada. Não existe essa parcela lá no meu financeiro, tá? Então a ideia é o quê? Normalmente, os pagamentos são atrelados à entrega de alguma fase, né? Então, quando eu entregar a fase de estudo preliminar, eu vou receber a primeira parcela. Aí, o que que acontece normalmente nos escritórios? O pessoal do financeiro tem que entrar em contato com o gerente de projeto para ver se aquela fase foi concluída e aí, então, ele poder cobrar, né? O que que o Naves pretende com essa tela aqui? Ele pretende que essa essa ligação, né, seja de uma forma mais efetiva. Então, o Naves pensa que quando a parcela, quando a etapa foi executada, o coordenador vem aqui e libera aquela parcela. Tá? Então, tem alguns escritórios que, ao invés de deixar assim parcela 1, 2, 3, eles escrevem o nome da etapa. Por quê? Porque fica mais fácil da conversa com o coordenador de projetos ser mais fácil, tá? Então, ao invés de ser parcela 1, 2, 3, a gente teria assim os nomes das etapas, tá? Outra coisa que pode ser feita eu não quero que os meus coordenadores consigam enxergar o valor das parcelas, não tem problema. Lá nas permissões e restrições, a gente pode dizer que a gente não quer mostrar os valores. Eu vou mostrar depois para vocês aonde fica essa permissão, tá? Então, lá na linha de consulta de projetos, a gente tem uma permissão que se chama ocultar valores. Se o ocultar valores estiver marcado para aquele usuário, ele consegue ver tudo que tem nessa tela, exceto os valores. Então, ele não consegue ver essa parte aqui, não consegue ver essa parte aqui, tá? Então, isso a gente pode mudar lá na parte de permissões e restrições, lá nos usuários, ok? E aí eles vão fazendo dessa forma aqui. Então, liberou essa parcela aqui. Aí, entregou outro projeto. Eu entro lá no projeto, na agenda. Isso aqui não tem nada, ó. Isso não pode acontecer, né? Tem que fazer sempre direitinho, ó. Vamos ver aqui nessa casa do Roberto. Então, terminei mais uma fase. Venho aqui, eu como coordenador do projeto, e falo que já está liberada essa fase aqui. Então, liberaram, ó. Tá? Então, o que que acontece? Sendo assim, o pessoal do financeiro não precisa entrar em projeto e o pessoal de projeto não precisa entrar na parte de financeiro, tá? É para isso que foi criado aquela telinha da agenda de recebimentos. Aí, o que que o pessoal do financeiro tem sempre que ficar de olho, então? Já que eles não vão mais ficar ligando para os coordenadores e perguntando, eles precisam que isso apareça facilmente em algum lugar.
Então, sempre que eles entrarem em finanças, consulta de faturamento de projetos, o que o Naves vai fazer para ajudá-los? Vai sempre pegar o filtro do que está aqui, nessa tela aqui. Então, sempre ele usa essa data aqui de filtro. Então, se vocês deixarem só um mês, ele vai aparecer só daquele mês, tá? Então, ele sempre vai pegar esse filtro ali, ó. E sempre ele vai estar setado para visualizar, a princípio, tudo que foi liberado sim. Então, lembra quando a gente tinha entrado a primeira vez? Não tinha nada mostrando aqui. Como eu fui lá, eu como coordenador, né? Fui lá e liberei 2 projetos, né? 2 parcelas de projetos diferentes, ele já está me mostrando aqui tudo que está liberado. Então, eu, como a pessoa do financeiro, vou entrar aqui e vou dizer o que eu quero fazer. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades, tá? A primeira é gerar uma fatura e a segunda é gerar um contas a receber. São 2 caminhos diferentes, mas que vão parar lá no meu contas a receber, tá? Primeira coisa, antes da gente mandar, eu tenho um xizinho aqui, tá vendo? Quando esse X aparece aqui nessa tela, aqui embaixo ele tem o que ele significa, ó, inconsistência de dados. Ou seja, está faltando algum dado e pode ser que eu não consiga gerar uma fatura, tá? Então, vou voltar lá no projeto, ó, projeto 2002 e o webinar. Normalmente, quando essa inconsistência aparece, ela se dá por 2 motivos. Ou a gente não linkou o projeto à classificação financeira, ó. Então, todos os projetos eles têm que ter uma classificação financeira, ou aqui em endereços, a gente não tem os dados para faturamento, então eu não conseguiria gerar uma nota fiscal, tá? Para gerar os dados de nota fiscal, a gente tem 2 possibilidades. Ou eu pego já os dados do cliente automático, ou eu poderia vir aqui e digitar novos dados, né? Porque às vezes acontece isso. O cliente não é o mesmo para quem eu emito uma nota. Então não tem problema, eu venho aqui e coloco todos os dados que eu preciso para gerar essa nota no nome de outra pessoa, tá? E aqui embaixo eu vou pegar os dados da empresa. Então, com isso, ó, se eu entrar lá nesse projeto aqui, ele não vai mais me mostrar inconsistência, ó. Ó lá. Agora eu vou fazer o mesmo para esse outro projeto aqui, 2002. Ó, venho aqui, eu vou escolher a classificação financeira, ó, que vai ser também elaboração de projetos. E lá nos endereços, eu vou pegar os dados do cliente, os dados da empresa já tá, ok. Então, quando eu entrar de novo em finanças, consulta de faturamento, ainda não, ó. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Eu vi que tinha acontecido isso. Lá nos dados de faturamento, os dados do cliente não tinha CNPJ, ó. Tá vendo? Então eu preciso ter o CNPJ cadastrado, porque senão ele vai continuar dando inconsistência. Então eu vou digitar aqui. Voltar lá. Continua, tem algum dado que tá faltando ainda, hein? Vamos lá dar uma olhadinha de novo no projeto. Coloquei aqui, deve ser algum dado do cliente. Vamos lá, endereços, aqui eu não tenho os endereços. Vamos pegar de algum cliente que já esteja certo. Ó. Eu posso vir aqui e pegar, ó lá, que já tá preenchido certinho. Agora provavelmente deve ter saído, vamos lá. Ó lá, então quando os dados de faturamento estão corretos e a classificação financeira foi linkada, aquele xizinho de inconsistência de dados some, tá? E aí, a partir daqui, eu posso ter 2 caminhos. Ou direto eu mando por contas a receber,
ou eu gero uma fatura. Eu vou fazer as duas possibilidades. Então, a primeira, que é a mais fácil, eu clico aqui no item e vou em gerar CR, ó. Vou escolher para qual empresa que isso vai, então vou botar aqui, ó, RCVBME e qual o número do documento. Então, é a nota 1331. Ele pergunta, você quer mesmo gerar para o financeiro? Sim. E aí ele me avisa, foi gerado com sucesso. Então, ele sai daqui, ó, porque ele já tá com outro tiquezinho que é no contas a receber. Então, se eu entrar lá no projeto, ó, não lembro qual foi. Olha lá. Então, se eu entrar na agenda de recebimentos, ele, além de ter sido liberado, ele já está no contas a receber, ó. Depois que eu der a baixa, vai ficar mais esse tiquezinho, ele vai falar qual foi a data de recebimento, tá? E se eu entrar lá no meu contas a pagar e contas a receber aqui, ó, vou filtrar só as receitas. E aí vou procurar aqui, ó, nota 1331. Na empresa RCVBME, olha lá, tá aqui o título, tá? Então, o coordenador de projeto foi lá e liberou aquela parcela, o financeiro foi lá e trouxe o item para cá. E aqui eu posso fazer o que eu quiser, posso aplicar retenção, posso dar baixa, posso fazer o que precisar, que a gente já vai ver, tá? A outra maneira de trazer o item para o financeiro de projeto, né? É, de novo, finanças, consulta de faturamento. Eu venho aqui no título e falo se eu quero gerar uma fatura, tá? Então, como eu falei, a gente tem duas possibilidades, uma é lançar direto e a outra é passar pela fatura. Então, eu venho aqui em gerar fatura, vou escolher aqui de qual empresa, então, essa nota eu quero que saia em nome da empresa RCVBME. É uma prestação de serviços, eu posso escrever aqui o que eu quiser, qual que é a prestação de serviço que eu estou fazendo. Então, neste caso aqui, é projeto de interiores. E lembra sobre os impostos, ó, as retenções? Então, aqui o Navis me mostra que eu tenho todas essas cadastradas lá, mas eu posso escolher a que vai incidir em cima desse título aqui. Então, eu vou falar que é o imposto de renda, o ISS, o PIS, só, tá? Posso colocar alguns dados que eu queira que apareça na observação da minha fatura e vou dar um OK. Então, neste caso, ó, eu coloquei que eu quero que deposite nessa conta corrente aqui, tá? Então, vou dar um OK. Ele falou que gerou a nota com sucesso e saiu daqui. Então, sempre o financeiro, né? Quem for a pessoa responsável pelo financeiro, tem sempre que deixar essa tela aqui vazia. Porque estando vazia significa que tudo que foi entregue foi cobrado, tá? Bom, aonde a gente vai enxergar a nossa fatura? Então, eu venho aqui em Finanças, Notas Fiscais, tá? Escolho a empresa aqui, que eu tô colocando tudo para essa empresa aqui. E aí, sempre ela vem, a princípio, como um rascunho. Para quê? Para que eu possa fazer alguma alteração caso eu precise. Então, sempre ela vem, a princípio, como rascunho. Então, eu venho nela e vou pedir para editar. Então, escolhi para editar e aí eu vou fazer a edição que eu quiser aqui. Posso mudar a data de emissão, posso mudar o que está escrito aqui no corpo da nota, aquela observação, ó, já veio automática. Então, eu venho aqui, dou uma conferida, é isso mesmo. Faltou aqui a inscrição municipal, ó, eu posso colocar aqui. Tá? E aí eu vou gravar rascunho. Quando eu pedir para gravar rascunho, ele vai me dar aqui embaixo 4 opções. Então, o que são essas opções? A primeira, ele fala para mim aqui, ele está me indicando que ele não vai gerar retenção, ou seja, ele não vai gerar essas 3 despesas de retenção aqui para mim,
mas ele vai alterar o valor líquido. Então, ele vai falar para mim, o valor bruto é 56.752,96, mais o valor líquido é isso, menos isso. Ele vai mostrar lá pra gente, tá? A segunda opção é gerar valor bruto igual ao líquido, ou seja, ele desprezaria as retenções e falaria que o valor líquido e o bruto é esse aqui, que está errado. A terceira opção, ele vai gerar retenções no financeiro. Então, ele vai dizer que a sua receita bruta é essa, vai falar o valor da líquida e vai gerar uma despesa de 800, uma de 5.000 e uma de 368. Isso é legal, mas normalmente a gente não paga assim separado, né? A gente paga tudo no bolão no fim do ano, não é? Então a gente paga tudo que for de PIS daquele mês junto de todos os projetos. Ele já vem uma DARF com o valor total, né? Então não é legal também. E o último é, ele não gera financeiro, ele só faz a nota fiscal, tá? Então, normalmente as pessoas optam pela opção 1, que ele vai gerar apenas a receita com o valor bruto e o líquido, tá? Se vocês quiserem antes dar um imprimir, para ver como vai ficar, ele pergunta quantas vias são, ó, cada via tem um nome. Você pode escolher se você vai escrito fatura ou nota fiscal. E tem uns tipos de layouts diferentes aí. Tem 5 tipos de layouts de nota que vocês podem escolher, tá? Vou pedir aqui para imprimir os dados bancários. E aqui é muito importante. Eu vou pedir para deduzir sim os impostos. Vou mostrar com sim e depois com não para vocês verem como fica, ó. Então aqui vai ter a logomarca de vocês. Quando a gente efetivamente acabar a nota, ele vai mostrar o número da nota. E aí ele mostra aqui pra gente, ó, o valor bruto, o que tem incidido nele e o valor líquido aqui, que ele chama de cabeçalho, e aqui que ele chama de rodapé. Tá? Vem os dados da minha conta, ó. Então, se eu tivesse dado um não, olha como que ia ficar essa nota, ó. Então, prestem atenção nisso, tá? Na hora de imprimir. Então, se eu deixar aqui não e não, olha lá. Ele vai mostrar o valor bruto aqui e o valor bruto aqui. Então, cuidado, porque não é isso que a gente quer. Então, normalmente, a gente dá sim e sim, tá? Bom, eu vou concordar com isso. Então, vou pedir para ele gerar a nota. Gerou o número da nota aqui, que sempre vai ser o número seguinte da primeira nota que eu coloquei, mas isso também não se preocupem que vocês podem editar aí manualmente. E aí, para quem é de São Paulo e o suporte já cadastrou a nota fiscal eletrônica, o Naves vai perguntar isso, ó, se você quer gerar nota fiscal eletrônica, tá? Então, para quem usa a nota fiscal paulistana, você pode dar um sim aqui. Nesse momento, ele vai pedir o número do seu token e vai gerar nota fiscal eletrônica, tá? Eu vou dar um não, porque eu não tenho o número de token aqui. Então, pronto. Ó, se eu der o imprimir agora, ele vai me mostrar com o número da nota, ó. Ok? Certo? Então, vou sair daqui. Automaticamente, ele sai de rascunho. E se eu for lá em nota fiscal, ele tá aqui, ó. Tá? Ah, Renata, mas não era esse número de nota. Eu quero editar, porque lá na prefeitura o número tá 10. Tudo bem, eu venho aqui alterar nota fiscal e posso alterar apenas o número, ou o número, a data de emissão, a data de vencimento, tá? Então, olha lá, alterou com sucesso, ó. E se eu gerar uma próxima nota agora, ela vai ser a 11, ok? O que mais que a gente pode fazer? A gente também pode, sim, fazer uma nota direto daqui, sem vir de projeto. Então, eu quero emitir uma nota porque eu fiz... É um projeto antigo, eu não criei o projeto? Posso, eu venho aqui no incluir. A única diferença é que vocês vão ter que digitar todos os dados na mão, ó. Mas ok, eu venho aqui, procuro o cliente, coloco a classificação financeira, coloco qual é o projeto, tá? Vou preenchendo tudo
E aí eu coloco aqui, descrição, serviços prestados. O valor vou aqui em impostos e vou zerar os impostos que eu não quero que incida. Dou um gravar, ele me mostra, e aí tudo normal, ó. Pego os dados de faturamento, tudo normal, tá? Finalizo o número da nota, ó. Não vou gerar nota fiscal eletrônica. Pronto, gerei uma nota sem vir lá do projeto, tá? Só que o bom de eu fazer a nota vindo lá da agenda de recebimentos, tudo certinho, é isso daqui, ó. Quando a gente entrar no projeto agora, lá na agenda de recebimentos, olha como vai estar a minha agenda de recebimentos. O Naves me mostra aqui, o item foi liberado, foi faturado, a gente gerou contas a receber e gerou uma nota que tem o número 10, tá? E ele já me avisou que já tá lá no contas a pagar e receber, ó. Então, se eu entrar aqui, vou marcar só receitas do projeto RCVBME, nota fiscal número 10, ó. Tá aqui, as retenções aqui, o valor bruto, o valor líquido, tudo certinho. Ok? Então, verifiquem que quando eu fiz a nota fiscal, como eu apliquei as retenções lá na nota, ó, ele já tá mostrando esse botãozinho de mais aqui, que significa que nessa nota ele tem esses vínculos aqui embaixo, ó. Vendo? Ó, tá? Naquela que eu trouxe direto da agenda de recebimentos, ele não tem um botãozinho de mais e ele só tem um valor bruto, porque eu ainda não apliquei as retenções. Como que eu faço para aplicar as retenções de um título direto aqui, que não está com um botãozinho de mais aqui? Então, duplo clique no título, ele vai me mostrar o número do documento, as datas, eu verifico tudo se está tudo certinho, e aí eu venho aqui nesse botãozinho retenção. Venho aqui, vou dizer o que eu não quero incidir nessa nota, zerando, ó. Então, ele me mostra aqui que é só o simples que eu quero. Dou um gravar. E aí ele vai mostrar para mim, ele fecha aqui, ó. E aí ele mostra para mim, ó lá, que agora eu tenho o vínculo, que o valor bruto é esse, o líquido é esse, e lá embaixo ele mostra quem que tá vinculado a ele. Ok? Certo? Então é assim que a gente normalmente traz as nossas receitas de projeto, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre receita, anotem aí, que eu vou começar a falar sobre despesas, tá? Então, sobre as despesas elas não vêm especificamente de um lugar, né? As despesas a gente começa a lançar. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Um jeito que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ó. Vou botar aqui mês 6. Então, é assim, ó. O que vocês vão fazer? Então, a gente vai começar a lançar aqui, a partir do mês 6, a gente vai começar a lançar as coisas, tá? Então, a gente entra no botãozinho contas a pagar, contas a receber. E ele vai sempre filtrar o que tá lá o ano inteiro. A gente vai começar a lançar as coisas a partir do mês 6, ó. Tá? Então, o que o Naves já tá me mostrando aqui? Vamos lá para minha empresa, porque fica mais fácil de eu mostrar para vocês dentro desse ambiente aqui. Peraí. Tá? Então, eu vou começar a lançar coisas a partir do começo deste mês. Então, para a gente lançar, a gente vem aqui no botãozinho incluir. Então, só para vocês entenderem melhor essa tela, ó. Eu tô nessa empresa aqui,
mas eu posso estar em qualquer outra, desde que eu tenha criado lá empresas financeiras, todas as empresas que eu tiver dentro da minha empresa para financeiro, tá? Eu tenho aqui nessa linha de baixo, nessa parte aqui, os comandos de filtro, que eu posso ver por data de vencimento ou por data de emissão. Posso ver a receita ou despesa por fornecedor, por contato, por usuário ou por cliente. Depois, quando a gente tiver baixado, a gente pode ver o que a gente baixou em qual conta. E nessa parte aqui é a parte que eu vou ver se tem alguma coisa vinculada a algum cliente projeto, tá? Então, normalmente, receitas vão ter esse vínculo. Depois, a gente tem aqui a possibilidade de fazer os filtros só receitas, ou só despesas, ou tudo junto. E categorias direta e indireta. O que é isso? O que é isso? O que é categoria direta ou indireta? Tudo o que for uma despesa ou uma receita que é de projeto, de um projeto específico, a gente vai apropriar para o cliente, para o projeto, e ela vai ser uma despesa direta de alguém. E tudo que for indireta são normalmente as despesas de aluguel, água, luz, telefone, tá? Então, sempre que uma despesa for específica de um cliente, de um projeto, a gente tem obrigatoriamente que dizer que foi de um cliente de um projeto. Então, eu fui num cliente, né, fazer uma visita, fazer uma reunião num cliente e gastei R$ 20 de estacionamento. A gente vem aqui, vai lançar os R$ 20 de estacionamento e vai dizer para qual cliente, qual projeto a gente estava quando fizemos essa reunião, tá? Então, tudo o que for vinculado, seja receita ou despesa de projeto, a gente vai dizer aqui, tá bom? Então, vamos começar com este meu exemplo dos R$ 20 de estacionamento, ó. Então, eu venho em incluir, tenho já previamente que ter cadastrado um fornecedor, ou com o nome do estacionamento que eu fui, ou um geral de estacionamento, tá? Então, aqui, ó, posso digitar, ó, destapar estacionamento, apareceu. Data de emissão foi ontem. Fui ontem nesse cliente. Então, ó, data de emissão 11, vencimento 11, gastei R$ 20 de estacionamento. Ó. Como eu previamente disse que toda vez que eu clicasse, que eu chamasse esses tapar estacionamentos, ia ser vinculado nessa classificação financeira aqui, despesas com viagem. Tá? E aí eu vou dizer que é para aquele cliente Marina Varela. Marina Varela, para o projeto Webinar 2 Marina Mal. Então, ponho aqui, reunião com cliente. Legal a gente colocar na observação para a gente saber no que a gente gastou. Então, olha lá. Ele pergunta, você quer continuar incluindo agendamentos? Eu vou dizer que não, só para vocês verem que vai aparecer aqui, ó. Não é parcelado, é uma despesa para esse fornecedor, ó. Neste dia, nessa data de vencimento, valor bruto e valor líquido e qual é a classificação financeira. Ok? E como eu disse que era de um cliente de um projeto, ó, ele já apropria aqui para mim o cliente o projeto e me mostra a observação também. Tá? Agora eu vou incluir uma despesa que não é de cliente de projeto, é uma despesa em geral. Então, incluir a AES, que é a energia. Olha lá, ele automaticamente já me preencheu a classificação financeira. E aí eu vou dizer que eu pago sempre nos dias 5 de junho. Vou colocar o valor. Não é de nenhum cliente, nenhum projeto, não tem observação. Ok. Vou lançar mais uma. Vou lançar água. Água eu pago sempre no dia 10. Quanto de água. Também não é de nenhum cliente, um projeto, ó. Tá? Aí eu comprei uma impressora, ó.
Então, eu comprei a impressora no Fast Shop, comprei no dia 2. Vou colocar o valor total, né? Eu comprei em 5 parcelas, eu paguei R$ 957. E eu vou dizer que eu paguei em parcelas, ó. Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Porque eu quero mudar meu filtro. Vou mudar meu filtro aqui, ó, para só junho para cima. Eu não tenho que ficar toda hora tendo que voltar, tá? Então vamos lá, contas a pagar e receber. A minha empresa, incluir. Vamos lá, Fast Shop. Comprei dia 2. O valor da impressora foi, já nem lembro quando eu tinha botado, mas 957. E vou falar que foi parcelado em 5 vezes. Tá? Classificação financeira, não linkei aqui ao Fast Shop, ó. Então eu tenho que vir e procurar qual vai ser a classificação financeira. Bom, material de escritório, ó. Não é vinculado a nenhum cliente de projeto, e aí eu vou botar compra de impressora. Quando eu der um OK aqui, o que o Naves vai fazer? Vai me dividir em 5 parcelas. Eu vou confirmar se as datas de vencimento são essas mesmas e vou dar um gravar. Então, olha lá. O Naves agora, ó, criou uma de 5, 2, 5, 3, 5, 4 de 5, 5 de 5, 5 parcelas. Tá? Salário, vou incluir um salário agora. Então, vou incluir. Salário não é para fornecedor que a gente paga, é para usuário. Então, vou mudar aqui até chegar em usuário. Vou escolher para qual usuário que eu vou pagar, ó. Então, para o Gabriel. Eu pago os salários todo dia 15, ó. Então verifiquem que eu já estou fazendo os meus itens em aberto do mês inteiro de junho, ó. Vou botar aqui o valor do salário do Gabriel. Classificação financeira. Aqui, ó, salários. Não é de nenhum cliente, nenhum projeto. Ok. Tá? Vou colocar mais um salário. Então, de novo, usuário. Mesmo os que estão inativos, ó. Escolho. Vou colocar quando eu pago. O valor. Salários. Tá? E assim a gente vai lançando todos os títulos do mês, tá? Eu vou deixar aqui só despesas, porque a gente já viu as receitas, né? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar pra gente todas as despesas que eu cadastrei, tá? O que eu quero fazer para ficar mais fácil para o próximo mês? Então, no próximo mês, eu não quero ter que lançar tudo de novo. A Eletropaulos, esses salários, eu não quero ter que todo mês ficar lançando coisa que eu sei que eu pago todo mês. Até porque eu quero ter já um fluxo de caixa, né? Eu quero saber como que vai estar o meu futuro, de acordo com as receitas que eu já tenho previstas nas agendas de recebimento e as despesas que eu já lancei aqui, né? Que estão em aberto ou não, tá? Então, o que a gente faz? O que o Naves faz para ajudar a gente a ter um fluxo de caixa mais real? A gente tem uma ferramenta que se chama Replicar, tá? Então, vocês vão ver aqui em cima, ó, que a gente tem vários botões de comando. Então, o incluir a gente já viu que a gente clica nele e vai incluindo os itens. O editar é, esse valor aqui tá errado, não foi 20 de estacionamento, foi 23. Ok, então eu entro no editar, digito o novo valor e ele vai alterar, tá? O excluir, obviamente, né? O nome já diz, ele vai excluir o título que eu tiver selecionado. O transferir, transfere dessa empresa para outra empresa que eu queira. Então, quem tem muita empresa aí, pode acontecer isso, né?
está fazendo o lançamento e nem se deu conta que estava dentro da empresa financeira errada. Não tem problema, não precisa pagar e lançar de novo. É só transferir de uma empresa para outra, tá? Não vai ser nosso caso. E aí a gente tem o próximo botão, que é o botão de replicar. Então, o replicar ele é totalmente diferente de parcelar. Por quê? Quando eu replico, eu não estou dizendo que aquilo é uma parcela, né? Eu estou dizendo que é um título que eu pago todo mês, mas não é uma parcela. Ele não vai aparecer assim, 1 de 5, 2 de 5, senão a gente tinha que parcelar tudo, né? Não é essa a ideia. O replicar, ele vai te perguntar quantos meses você quer replicar um título e ele vai aparecer aqui como parcela 1 de 1, embora ele arrume as datas de emissão e vencimento para os meses seguintes. Então, como que é isso? Ó? Como que eu faço? Então, eu vou clicar e segurar o Ctrl e ir clicando em todos os itens que eu pago todos os meses. Então, pode ser que o mês que vem a minha conta de Eletropaulo de luz não vai ser esse valor, mas ela não vai ser o dobro desse preço. É por volta disso. Então, é bom para o meu fluxo de caixa. Então, Eletropaulo sim, eu replico. Este salário sim, eu replico. Estacionamento não, porque eu não sei se o mês que vem eu vou ter. A compra parcelada eu não preciso replicar. O outro salário eu replico, água eu replico, tá? Então, vou selecionar tudo que eu quero replicar. Venho no botão replicar e vou dizer por quantos meses. Então, eu estou em junho, eu quero que replique julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, são 6 meses. Venho replicar e aí ele vai fazer, ó. O próximo, 1 do 1, que não é parcela, vai ser pago dia 5 do 7, no mesmo valor. E aí, o que eu faço? O mês que vem, chegou a conta, entro aqui, vejo o novo valor e edito, ó. Então agora o mês que vem foi 251, ok. Mas com isso, a gente já consegue ter um fluxo de caixa coerente, tá? O que eu vou fazer agora? Vou começar das baixas, ou seja, eu vou dizer tudo que entrou e tudo que saiu. Vou dizer tudo que realmente, né, efetivamente aconteceu nesse período. Então, a gente está no dia 12. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para o Naves que eu só quero ver as coisas que deveriam ter sido pagas até o dia 12, ó. Pagas ou recebidas. Agora eu vou mostrar tudo junto, ó. Então, até dia 12 do 6. Olha lá. Então, o que o Naves está me mostrando aqui, ó? Vou filtrar por data de vencimento. Então, ele está me mostrando que o Fast Shop deve ter sido pago dia 2, o Eletropaulo dia 5, Sabesp dia 10, esse estacionamento ontem, e eu tenho essas receitas para receber dia 12, ó, hoje. Então, quando as coisas efetivamente forem feitas, né, então fiz esse pagamento aqui, eu venho em baixar. Digo de que conta isso está saindo, ó, escolho aqui. Eu vou falar que isso está saindo do dinheiro que eu tenho no Itaú. Como eu fiz esse pagamento? Eu paguei pela internet, ó. Então, paguei com cheque, vai. Que dia que eu paguei? Dia 2. Então, confirmo o valor. Estou baixando só um título de uma vez, dou a baixa normal, sumiu daqui, ó. Então, efetivamente, eu paguei. Então, a gente tem aqui os itens em aberto e a gente tem os itens baixados, que é para onde ele foi, olha lá. Tá? Vou pro próximo, ó. Então, este com este, ó, eu paguei a água e a luz juntos. Então, selecionei os dois, embora sejam em datas de vencimento diferentes, eu adiantei e paguei tudo dia 5, ó. Baixar, Itaú, paguei pela internet e paguei tudo no dia 5 do 6. Olha lá. Aí ele tem uma opção aqui que se chama baixar individualmente. O que isso significa? Se eu tiver dado um cheque no valor do valor total aqui, eu não ia pedir para ele baixar individualmente, porque eu quero que apareça lá na minha conta corrente o valor do cheque que eu dei. Mas não foi o caso, eu paguei os 2 itens pela internet sozinhos, então eu quero que ele baixe individualmente, ó. Dou a baixa, tá? Vou baixar aqui
o meu estacionamento, que foi ontem. Então, vou falar que eu paguei pela internet também. Fiz um doc, ó, ontem. Sempre eu repito a data, ó. E vou falar sobre as receitas, ó. Vou clicar nas duas. São de clientes diferentes, mas eu recebi hoje, ó. Recebi através de doc. Hoje. E também quero que, além de baixar individual, eu quero que baixe pelo valor líquido. Não quero que ele me baixe pelo valor bruto. Então, dou a baixa, pronto. Então, tá tudo baixado, tá tudo pago, tá tudo recebido direitinho, dia a dia. Se eu deixar aqui de novo até o fim do mês, ó, ele vai me mostrar que ainda tenho essas coisas aqui para pagar. E se eu for lá em baixadas, ele mostra para mim de que banco isso saiu, para onde, que banco isso entrou, quem eu paguei, e ele tem uma nova data aqui, que é a data da baixa, ó. Tá? Então, vocês viram que normalmente receita a gente traz de projeto. No próximo treinamento a gente vai ver como a gente traz as RTs também para cá, tá? As despesas a gente lança aqui e já replica para a gente ter um fluxo de caixa que a gente vai ver nos relatórios e assim que a gente vai fazendo as baixas. Aí vamos supor que vocês estão aqui nos itens baixados e vocês viram que aquele de estacionamento foi conferir de novo e percebeu que não é 23, é 20 reais. O que vocês podem fazer? Editar. Então, se eu tentar editar, o que vai acontecer? Já está influenciando na minha conta corrente, né? Não posso vir aqui editar nada além de classificação financeira, cliente projeto. Ó. Então, o que eu tenho que fazer para arrumar o valor? Eu vou ter que estornar. Então, eu clico no item, clico em estorno. O item sai de baixados e volta a ser um item em aberto. Ó. Então, agora sim, eu venho aqui, edito o valor. Daí, eu vou fazer a baixa, ó. Baixar de novo. Internet, paguei com doc ontem. Baixo. E agora sim tá lá, ó. Entenderam? É bem facinho, né? Bem intuitivo. Bom, então a gente viu que o incluir a gente inclui títulos, no editar a gente edita, excluir a gente apaga, transferir a gente transfere de empresa, replicar a gente multiplica o item, né? Baixar a gente diz que o item foi pago ou recebido. Estornar, ele volta a ser um item em aberto e a gente tem aqui um botão que chama CC, que é o botão de conta corrente, ou seja, eu consigo controlar o saldo da minha conta corrente por ele. Então eu clico aqui e ele vai entrar numa outra tela, ó. Eu não tô mais, embora as telas se pareçam, essa tela aqui agora eu tô controlando a minha conta corrente e não mais o meu contas a pagar e receber. Então, como tudo que eu fiz foi no Itaú, eu venho aqui, ó, Banco Itaú. Ele mostra o que eu tinha de saldo e ele me mostra o que aconteceu nesse período aqui, ó, até hoje, ó. Tá? Então, ele tá me mostrando a partir do dia 1/6 o que aconteceu. Então, foram os itens que eu baixei, tá? Então, ele tá me falando que esses títulos vieram lá do contas a pagar e receber, que eu tenho 4 títulos de despesa, de 4 títulos de débitos e 2 de crédito, que a data de movimento, ou seja, a data da baixa foram essas datas aqui, só que não está conciliado ainda, por isso que está com um X. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso dizer para o Naves que esses títulos foram conciliados. Quando que a gente usa, né? O que é essa conciliação? Então, é assim, quando a gente baixa, a gente diz para o Naves que a gente fez aquele pagamento ou que o cliente falou que fez o recebimento, né? Então, a gente faz a baixa. Os itens vêm para cá. No momento que eu pego o meu extrato e confirmo que aquele item está lá, eu vou fazer a conciliação. Então, eu confirmei que o Fast Shop já debitou, eu confirmei, então eu vou dando um duplo clique, ó, e ele vai confirmando e arrumando esse meu valor aqui.
tá? Então, muitas vezes pode acontecer do cliente ter depositado em cheque. Então, eu não posso conciliar se ainda não está no meu extrato. Então, o saldo é 1, o conciliado, que é o que aconteceu de acordo com... o saldo é de acordo com a baixa, o conciliado é de acordo com a conciliação. Então, eu só vou poder conciliar tudo e os saldos baterem quando eu tiver tudo conciliado, tá? Neste caso aqui, só para vocês entenderem porque ele não está dando um conciliado, tem itens antigos, ó, que não estavam conciliados, por isso que ele não estava batendo o saldo, ó. Agora, ó, ele vai bater, tá vendo? Posso voltar aqui dia 1/6. Eu tenho, o saldo deve ter coisa mais antiga ainda. Ok? E aí, a partir disso, eu posso imprimir o que eu vou mandar para o meu contador. Olha que legal. Se a gente der um imprimir aqui, é aquele relatório que normalmente a gente manda para o contador. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Porque eu vou ter o saldo que eu tinha anterior ao dia 1/6, ó. Então, ele me mostra que eu tinha um crédito disso. E aí, ele me mostra item a item acontecendo e vai mostrando a cada item se é um débito ou se é um crédito e já influenciando no saldo, ó. Então, esse item menos esse dá isso, isso menos isso é isso, menos isso é isso mais isso dá isso. E aí, ele mostra no final, né, do período que eu estou escolhendo, quanto que a gente teve de crédito, quanto que a gente teve de débito e aí quanto que eu fiquei de saldo final. Tá? Então, este é o relatório que normalmente a gente manda para o contador a partir do momento que a gente tem o NAVES, certo? E aqui também a gente pode filtrar só o que tem crédito, só o que tem débito, o que está conciliado, o que não está, por período, por baixa, por tipo de baixa. Eu quero ver tudo que foi pago em cheque, tá? Vou sair daqui e vou mostrar aqui nessa tela o que a gente pode fazer em relação à impressão. Então, eu voltei aqui, eu já saí do conta corrente e voltei aqui para o contas a pagar e contas a receber. Nessa tela aqui, a gente já pode tirar relatório, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, em imprimir. Posso escolher se eu quero com ou sem subtotais, ó. E aí, ele vai mostrar pra gente o que aconteceu nesse período que eu tô filtrando, tá? Então, ó, até hoje, dia 12/6, eu tenho esses itens que foram baixados pela conta Itaú, que tinham essa data de emissão, essa data de vencimento, foram baixados nesse dia, para quem eu paguei, qual era a classificação financeira, se os itens têm número de nota fiscal, como foi baixado, qual era o valor bruto, o valor líquido, se era uma receita ou uma despesa, e se tem alguma observação. E aí ele fala para mim, ó, neste período, você teve esse total de receitas líquidas, essa bruta e essa líquida, esse total de receita de despesas bruta e líquida, qual foi o resultado do período? Então, neste período, eu fiquei positiva em 68 mil, 60 mil, né, líquida, tá? Então, eu consigo aqui, ó, com isso, fazer, se eu quiser desde o começo do ano, ó, saber como está meu resultado, eu filtro na tela primeiro, depois eu dou um imprimir, e aí ele mostra para mim, ó, todos os títulos que eu baixei, quanto eu tive de receita, quanto eu tive de despesa, qual foi o resultado do período líquido e bruto, certo? Que mais que a gente tem para ver? Consulta de faturamento, nota fiscal, conciliação. Bom, então feito tudo isso, a gente consegue também tirar alguns relatórios, tá? Vou mostrar os mais importantes. Então, o primeiro é o budget aqui. Então, como a gente replicou os itens, a gente consegue visualizar o que vai acontecer. Ó. Então, vou colocar só aquela minha empresa, tá? E aí eu posso escolher aqui na base do budget se eu quero ver por data de emissão, se eu quero ver por data de vencimento ou se eu quero ver por data de baixa. Eu quero ver por data de vencimento e quero ver todos os itens, os que estão baixados ou não. Se eu der já um gerar aqui,
ele vai me trazer, mas de julho para frente, ele não vai me trazer receita, porque elas estão na minha agenda de recebimentos. Então, o que eu vou falar para o Naves? Que eu quero incluir agenda de recebimentos. Ó, gero. O Naves vai me falar, ó, todos esses itens aqui não tem data, tudo bem? Tudo bem. E aí ele vai lá e preenche de acordo com minhas agendas de recebimentos, ó, todas as minhas receitas. Tá? Então não esqueçam de marcar isso, que senão ele só vai trazer o que está replicado de despesa. O que tem de receita, ele só traz o que já está no financeiro, que nem sempre é isso que você quer ver. Né? Se você ainda não levou para o financeiro, não adianta estar lá na agenda de recebimentos, tem que pedir aqui. E aí ele mostra para mim, então, mês a mês, tanto de receitas quanto de despesas, o que vai acontecer. Ó. Como eu só comecei em junho, né, muitas despesas, ó, vão aparecer só lá. Aí o que a gente pode fazer aqui? Bom, eu não sei aqui em junho o que compõe esse 83 mil de projetos. O que eu posso fazer? Botão direito, composição. O Naves me abre e me mostra o que compõe. Então, é deste cliente, deste projeto, esse valor. Se já está baixado, ó, tá? Ou se está na agenda de recebimentos, ó. Então, o que já está baixado ou está no financeiro vai aparecer aqui, ó, origem financeiro. O que está só na agenda de recebimentos, ele me mostra aqui, ó, que está só na agenda, tá? Então, eu consigo fazer isso para qualquer item, ó. Mas aqui, esse 17 mil, eu não sei o que é. Então, ele me mostra que são 2 salários. E a mesma coisa, se já foi baixado, ele mostra a data da baixa, mostra se está no financeiro ou não, ou se já foi baixado ou não. Tá? Então, esse budget aqui é muito legal. Se vocês derem um imprimir, como eu falei antes, ele vai mostrar o resultado de cada mês, ó. Então, lá embaixo, ele me mostra os resultados, ó. E no final do ano, já de acordo com o que vocês têm de replicados e de previsto. Tá? Então, este é o primeiro que a gente consegue ver mais rapidamente tudo o que tem para acontecer. E a gente tem outros relatórios aqui em finanças, relatórios. Então, a gente tem um relatório de fluxo de caixa, ó. A gente tem 2 tipos, o analítico e o projeção semanal. Então, no analítico, ele vai me perguntar que conta corrente que eu quero visualizar. Então, no meu caso aqui, eu quero só visualizar o Itaú. Tá? De qual empresa? Só daquela que eu coloquei os dados agora. Ó. Vou pedir para ele incluir a agenda e aqui eu vou escolher qual é a projeção que eu quero fazer. Então, neste relatório aqui que eu vou analisar como que vai ficar a saúde da minha empresa daqui a um X tempo. Então, esse relatório é para eu analisar futuro, não passado. Então, como eu estou pedindo uma projeção, ele me pergunta quantos dias essa projeção? 30, 60, 90? Bom, eu quero ver até outubro como eu vou estar, então eu faço a conta. Mês 7, 8, 9, 10. Então eu quero 120 dias, mais ou menos, tá? E vou dar um imprimir. Então, de novo, ele me mostra as parcelas que estão sem data na agenda de recebimentos e aí ele me mostra o relatório em si, ó. Então, como eu pedi apenas o conta Itaú, ele vai me mostrar o que eu tenho hoje de valor disponível no Itaú. E aí ele começa, ó. Então, a partir do dia 15, eu tenho esses salários aqui para pagar, ó. Que são despesas. Então, neste valor e neste valor, que no dia somam esse valor, que vão debitar desse valor, que eu vou ficar com isso. Depois ele me mostra aqui. Eu tenho a parcela 2 de 4, dia 22/6 para receber desse projeto, que só está na agenda de recebimentos, ó, que é uma receita nesse valor. E aí, isso mais isso fica isso. E aí ele vai me mostrando, ó, dia a dia, o que tem para acontecer. Sempre me mostrando o total do dia a pagar e a receber e o saldo final, tá? Então, no meu caso aqui, ó, nessa conta, não tenho nenhum dia crítico, né? Então, até dia 10/10, ó, eu vou ficar com a minha conta super positiva, desse jeito aqui, e a gente ainda consegue ver um gráfico aí
de como tá. Deixa eu ver se tem uma conta que esteja pior. Vamos mudar de conta aqui. Então, eu posso fazer análises, ó. Eu tenho dinheiro em todas as contas, né? Então, e com um monte de coisa que eu tenho lá de parcela para receber, eu consigo visualizar que vou ficar com saldo bom. Então, se eu posso também colocar todas as contas, ó. Então, olha lá, a soma de todas as contas e no final, quanto eu tenho, quanto eu terei, tá? Então, essa é, por isso que a gente replicou, né? E aí ele mostra pra gente todas as receitas e despesas nesse período. Posso também aqui deixar em branco a empresa, e aí ele vai pegar tudo que eu tenho em todas as empresas, ó. Vamos ver se agora vai dar ruim. Não, ainda assim, o meu saldo vai ser bom, mesmo com todas as despesas de todas as empresas, tá? Então, esse é o fluxo de caixa analítico, projeção. O outro relatório que a gente tem, finanças, relatórios, fluxo de caixa, projeção semanal. Então, esse relatório é assim, ó. Vamos supor que o diretor da empresa vai sair de férias na semana do dia 19 de agosto. Eu sei que ele vai sair dia 19 de agosto. O que que eu faço? Eu venho aqui, escolho o dia que ele vai sair, ó. Eu escolho de qual empresa e de que banco eu quero ver. Tá? Peço para incluir a agenda. E aí, ele vai me mostrar o que eu tenho naquele período, ó. Então, nessa semana que ele vai ficar fora, então é a projeção semanal do dia que eu escolhi. Então, se eu escolhi um dia que é no meio de uma semana, ele vai mostrar sempre o que eu tenho desde segunda até domingo daquela semana, tá? Então, ó, ele vai mostrar aqui para mim que desde o dia 13 até o dia 19 o que eu tenho para pagar e para receber é isso, ó, tenho só coisas a pagar e minha conta vai ficar assim, tá? Então, isso é mais para ele, eu mostrar para ele o que terá para acontecer naquela semana e ele deixar aprovado ou não, tá? Então, bem legal esse relatório. Outro também legal que a gente tem, finanças relatórios, é o relatório de baixados. Então, eu posso escolher um período inteiro para analisar. Se eu quiser, eu posso escolher desde o começo do ano, a empresa, posso escolher por tipo de baixa ou não, e ele me mostra, ó, tudo que eu tenho que foi baixado nesse período. E aí ele me mostra sempre no final a soma de receitas, a soma de despesas e o resultado de um pelo outro. Outro também que é bem legal é aqui em finanças, relatórios, movimentos por classificação. Então, nesse daqui, eu posso escolher uma classificação. Então, eu quero ver tudo de elaboração de projetos, desde o começo do ano, até dia 12, até hoje, né? Ele me mostra tudo que entrou de elaboração de projetos, olha lá. Ele me mostra tudo o que estava previsto e o que foi recebido. Então, aqui em baixa, ele vai me mostrar as datas dos itens que já foram baixados, ó. Tá? Ou eu posso não escolher a classificação financeira, escolher um período e ele vai me mostrar, ó. Então, aqui ele me mostra o movimento por classificação. Então, qual é a classificação financeira que tem dentro? Qual é a classificação financeira que tem dentro? Para todos os itens, ó. Tá? E aí, no final, o resultado de créditos e débitos daquele período. Tá? Então, eu acho que esses são os relatórios principais que a gente tem. Vou voltar aqui a compartilhar a tela para ver se vocês têm alguma dúvida. Tem bastante coisa, né? Então, vou voltar aqui.
E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Conseguiram entender direitinho, pessoal? Tem alguma dúvida? Como tá aí? Hoje a gente viu bastante coisa, né? Bom, então eu vou encerrar por aqui, já que ninguém tem nenhuma dúvida, tá? Qualquer coisa, vocês tiram suas dúvidas aí no nosso grupo do WhatsApp, ou liguem para o suporte, ou me mandem e-mail que a gente conversa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem é o nosso... Opa, tem uma dúvida aqui. Uma dúvida mais antiga. Como gerar as tarefas depois de ter criado o projeto? Depois de ter criado o projeto, você só consegue gerar a tarefa... Vou voltar aqui, tá? Vou compartilhar minha tela de novo. Peraí. Então, depois de gerar o projeto, a gente só consegue gerar a tarefa direto pelo botãozinho de tarefa, tá? Então, você tem que vir aqui em tarefas e incluir uma tarefa. Então, venho aqui, digo para quem é essa tarefa, se ela tem um template, eu posso pegar lá dos templates, ó. Tá? E aí eu vinculo aqui ao cliente projeto. Ó, venho aqui, vinculo ao cliente projeto e fase. Tá? Era isso? Posso distribuir para outros, ó, normal. Só que eu tenho que criar na mão, uma a uma. Tá? A partir do momento que a gente não cria automático, você vai ter necessariamente, obrigatoriamente, que criar uma a uma. Uma a uma. Não tem jeito de criar automática. Tá bom? Era isso, Georgia. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Sobre hoje o financeiro, todo mundo entendeu tudo? Mas não tem jeito. A facilidade é quando cria mesmo lá da proposta. Sobre hoje tem alguma coisa? Pode falar. Tem sim. Vou voltar de novo, que eu acho que eu não mostrei. Eu achei que eu tinha mostrado, pensei em mostrar, mas não mostrei. Mas é bem facinho, ó. Quando a gente concilia, a dúvida da Georgia aí, pessoal. Quando a gente concilia, a gente dá o duplo clique, não é? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Então, entro no contas a pagar e receber, entro no conta corrente e eu conciliei os títulos aqui. Quando a gente erra, a gente tem duas maneiras. Ou a gente dá um duplo clique de novo e ele abre, ou a gente clica em vários itens que a gente tiver errado e vem nesse botãozinho reabrir. Ó, aí consigo reabrir vários. Desconciliar, né? Reabrir vários. Tá bom? Que mais de dúvida? Não entendi. A mesma coisa no status do projeto. Para mudar status de projeto, você clica no projeto e muda o status. É isso, Jorge? Eu não entendi essa última pergunta. Fala de novo. Mesma coisa do status do projeto, eu não entendi. No exemplo, você baixou um recebimento pelo valor líquido. Por quê? Porque eu queria que na conta corrente aparecesse o valor líquido, não o valor bruto. Tá? Porque se a gente não escolhe a opção baixar pelo valor líquido, na conta corrente ele vai mostrar o valor bruto.
Posso cadastrar quantas empresas eu quiser na Naves e o financeiro ficar separado? O financeiro é que se você tem várias empresas para dividir o seu financeiro, né? Então, algumas contas você paga em uma empresa, algumas contas você recebe por outra, você pode cadastrar quantas empresas financeiras você tiver. Financeiro, tá? Então, vai ter a empresa principal, que vai ser aquela que está lá em dados de empresa principal, e vai ter as empresas financeiras cadastradas no cadastro de empresa financeira, que é do primeiro treinamento, tá? Que mais se dúvida? Então, só para mostrar aqui onde ficam as empresas financeiras, aqui, ó. Empresa financeira, para a gente criar, é aqui, ó, utilitários, configurações, empresa financeira, ó. Então, sempre ele vai mostrar a primeira, que é a empresa principal, e aí você dá um incluir e digita os novos dados da nova empresa, tá? Lembrando que uma vez elas cadastradas, você não consegue apagar nenhuma empresa, tá? Não consegue apagar empresa financeira. Então, se criou errado ou não quer mais ter aquela empresa, vocês só vão conseguir apagar uma empresa se vocês mandarem um e-mail para o suporte, apagar, explicando o motivo, tá? Vou fazer uma obra, o financeiro da obra ficar separado. Não é o ideal isso. Não é o ideal. Isso é caso a sua empresa tenha mais de uma empresa financeira, onde você divide o financeiro da empresa, não tem nada a ver com obra, tá? Obra é o que você consegue ver os resultados filtrando pelo projeto, tá? Não pode fazer isso, não. Sobre a dúvida anterior, o clique do status do projeto também muda com duplo clique como a consideração? Status de projeto, não. Status de projeto, aqui, ó. Mais fácil, eu acho. Ou não. Status de projeto é aqui, ó. A gente vem aqui no projeto e vamos supor que a gente queira mudar vários status de projeto. Então, esse projeto acabou. Com o Ctrl, eu vou selecionando os projetos que acabaram, tá? Então, esse acabou, esse acabou, esse acabou e esse acabou, tá? Concluiu. Eu quero mudar o status do projeto. Então, eu seleciono eles, venho aqui em alterar status. Ele vai me perguntar se é do projeto ou da fase, eu vou falar que é do projeto. E aí, eu mudo aqui, ó, para concluído. Tá? Se for de um só, não tem problema. Eu dou um duplo clique e mudo aqui, ó, status de andamento para finalizado ou concluído. Tá? Lembrando que sempre que a gente mudar o status para concluído ou finalizado, ele pede automaticamente para apagar os rótulos, que é muito importante que isso aconteça. Tá? Status da proposta também não entendi. Cadastro de cliente, na parte de endereço só tem comercial. Aqui, ó. Esse também é do primeiro treinamento. Essa dúvida sobre o cadastro é assim, ó. Quando a gente está cadastrando cliente, contato, fornecedor, aqui, a princípio, aqui a princípio, só vai aparecer comercial, tá? Para eu cadastrar outros tipos de endereço, outros tipos de telefone, de e-mail e de site, a gente vem aqui, ó. Comercial, tipos de endereço. Então, eu venho aqui e cadastro os tipos que eu quero. Então, eu cadastrei, no meu caso, comercial, residencial e obras, mas eu posso cadastrar N tipos de endereço. A mesma coisa eu faço para tipos de telefone, ó, de site e de e-mail. Então, a de site eu posso cadastrar, ó, padrão, Skype, Insta, tá? É isso? Que mais?
É isso, Cláudia? Jorge, eu respondi a sua pergunta? Status da proposta, você só consegue mudar direto lá na proposta mesmo. Então, você tem que entrar na proposta, mudar o status e aí ela vira projeto. Uma vez a proposta fechada, eu não consigo reabri-la. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso. Esse negócio do cadastro do cliente, comercial, tipo de endereço. Aqui, ó. Pode ser, deixa eu mostrar uma coisa. Vou voltar aqui a tela, tá? Pode ser, Cláudia, que não, você não tenha permissão para isso, mas ele fica aqui, ó, comercial, aqui, ó, tipos de endereço. Se no seu não estiver aparecendo isso daqui, é permissão. Essas permissões estão aqui, ó. Então você vai lá no usuário, vai nas permissões, e aí você tem que ver essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui tem que estar assim, ó, para você. Se não tiver, não vai aparecer lá mesmo. Tá? E outra coisa que eu esqueci de falar, que foi se eu não quero que o coordenador veja valores, né, na agenda de recebimentos, eu venho aqui nessa abinha projetos, editar projetos, ó. E aí aqui eu não vou deixar verdinho para ele o valor, tá? Então, se tiver verdinho assim, aqui esse usuário não pode ver valor. Se não tiver verdinho, significa que ele pode ver valor, tá? Que mais de dúvidas, meninas? Não tá aparecendo? É, não tá aparecendo por isso, tá, Cláudia? Vai lá no seu... nas permissões. Tá entendido, Jorge? Qualquer coisa você me liga, a gente conversa, a gente marca uma hora. É, Cláudia, você conseguiu achar aonde está essa permissão? Vai lá em utilitários, configurações dos usuários, clica no seu usuário na permissão, e aí lá na guiazinha comercial vai descendo. Uma das últimas tem que estar verdinho para você, senão não vai aparecer. Deu, né? É permissão. Muitas coisas do Naves que não aparecem aí para vocês é permissão. Mas tudo isso, pessoal, se vocês esquecerem que muitas coisas, essa parte de permissão, de onde as coisas estão, provavelmente vocês vão esquecer. Mas se quiser mudar daqui a um tempo, não tem problema. Vocês ligam para o suporte ajuda vocês na hora. Eles conectam na máquina, tudo direitinho. Isso, pede a permissão. Aí você fecha naves, abre de novo e ele vai aparecer. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Deu certo? Então tá bom. Bom, então se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou terminar por aqui. No próximo treinamento, que vai ser nosso último, a gente vai ver como a gente insere reservas técnicas, taxas de administração, como que a gente faz cotação, pedido, orçamento, tudo isso junto ou as coisas separadas, leva para o financeiro e continua a partir do que a gente viu hoje, tá? Então, obrigada pela atenção aí, pessoal. Qualquer coisa, entrem em contato, tá bom? Tchau, boa semana. Próximo é terça que vem. É feriado? Não, né? É o último, terça que vem, tá bom? Obrigada, pessoal, pela atenção aí. Boa semana, até semana que vem.